사회왕. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Ajustar as atuais formas de cobrança das taxas de candidatura para concursos de ingresso na função pública e rever a eficácia do recrutamento é o tema da intervenção de hoje. Os postos de trabalho na função pública são muito procurados em Macau, especialmente sob o impacto da epidemia e do agravamento da situação económica, pois mesmo o concurso aberto só para poucas vagas também atrai muitos residentes a candidatarem-se. E a estabilidade passa gradualmente a ser um fator importante a ponderar na procura de emprego. Antes de 2021, os residentes não precisavam de pagar qualquer taxa para se candidatarem aos concursos da função pública. Após a alteração do Regulamento Administrativo número 14/2016, os mesmos têm de pagar a taxa de candidatura para poderem participar nas provas. E o seu montante é publicado no Boletim Oficial da RAEM. Isto significa que as taxas para cada prova são fixadas pelo serviço responsável pelo recrutamento, sem um montante uniformizado. A cobrança da taxa de candidatura é de certo modo razoável, uma vez que pode garantir em certa medida a taxa de assiduidade dos candidatos nas provas. Mas quando as candidaturas apresentadas pelos candidatos se acumulam até um determinado número, a taxa de candidatura tornar-se-á gradualmente no encargo financeiro para a população. Especialmente agora, a taxa de desemprego é alta e muitos cidadãos e recém-graduados do ensino superior continuam desempregados. Para terem mais oportunidades de ingresso na função pública, participam ativamente nos concursos públicos, por isso têm de pagar várias taxas. Mais com a proporção extrema entre as poucas vagas abertas e o grande número de candidatos, as taxas continuamente acumuladas constituem encargo para as famílias comuns, agravando a pressão económica, pois os seus elementos ainda estão sem conseguir arranjar emprego para pagar as despesas diárias. A cobrança da taxa de candidatura está a espalhar-se a outras grandes empresas ou instituições. E a concorrência ao emprego é grave, o que propicia facilmente o surgimento de maus-atos lucrativos que põem em causa a concorrência legal no acesso ao mercado de trabalho. A cobrança da taxa de candidatura visa permitir que os cidadãos planeiem melhor a sua carreira profissional e façam a inscrição com cautela para reduzir o desperdício de recursos. Mas como as vagas são muito limitadas, os cidadãos, para aumentar a possibilidade de serem selecionados, inscrevem-se em vários concursos. Os concursos para a função pública demoram muito tempo e é difícil prever a data da realização das provas. Neste contexto, é frequente coincidirem com alguns assuntos próprios e importantes dos cidadãos que acabam por ter de escolher entre eles, o que é também uma das razões que levam ao desperdício de recursos. Face a esta situação, o Governo deve aperfeiçoar os procedimentos de candidatura, por exemplo, criar uma etapa para confirmação da realização das provas antes de proceder à cobrança da taxa de candidatura para os candidatos poderem saber com antecedência a data das provas, evitando assim o desperdício devido à sobreposição do tempo de realização de várias provas. O Governo também pode ponderar sobre a otimização do regime de pagamento, permitindo aos candidatos a apresentação do pedido de reembolso em caso de conflito de tempo ou de impossibilidade de comparência por motivos imprevistos. O crescimento económico de Macau ainda está fraco e muitos residentes continuam desempregados e à procura de emprego. Por exemplo, os estudantes universitários enfrentam o desemprego logo após terminarem os seus cursos e, como não têm meios económicos para se candidatar à função pública, apenas podem contar com o apoio da família. Face a esta situação, o Governo deve ponderar a redução ou isenção das taxas de inscrição para aliviar a pressão económica dos residentes. Além disso, o Governo deve rever o atual regime de recrutamento dos trabalhadores da função pública para ver se este corresponde ao objetivo de selecionar os melhores, evitando desperdiçar o dinheiro dos cidadãos e os recursos do sistema administrativo público para depois não se conseguir selecionar os talentos adequados à função pública, resultando num grande desperdício de recursos. Obrigado.